continuidade então aí nosso assunto sobre aminoácidos e proteínas. Para quem quiser acompanhar aí os estudos depois, a referência que eu indico é o livro do Leninger, o que eu disponibilizo para vocês lá na plataforma do SIGA. É a sexta edição, certo? O capítulo que vocês vão encontrar aí nosso assunto é o capítulo, deixa eu ver aqui, página 105, capítulo 3, 4 e capítulo 5, ok? Muito bem, pessoal. Nessa videoaula de agora, a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre uma propriedade muito interessante dos aminoácidos, que é eles apresentarem grupos amino e carboxila que são ionizáveis, certo? Ou seja, eles vão funcionar como ácidos e bases fracas. Esses aminoácidos aí, a gente pode incluir também aqui alguns aminoácidos cujo grupamento radical aqui também apresentam um grupamento ionizável, que também pode funcionar como uma base ou um ácido fraco. Eles têm uma característica muito interessante, que é a possibilidade de serem tituláveis. Pessoal, então vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho então como que um aminoácido ele pode funcionar como uma base e um ácido neutro. Vamos primeiro aqui imaginar um aminoácido, aqui vamos ignorar o grupamento radical. E esse aminoácido ele pode ter três situações possíveis em relação à sua ionização. A primeira delas é quando esse aminoácido ele tem uma carga positiva, onde os dois grupamentos aqui que atuam como ácido e base vão estar protonados. Olha aqui, o ácido carboxílico ele vai estar com próton, certo? O grupamento amino também vai estar aqui com seu próton. À medida que esse grupamento aqui, esse composto aqui, ele vai se aumentando o pH, ele vai sendo desprotonado. E o primeiro que vai ser desprotonado é o grupamento ácido, certo? Então, perdendo um próton aqui, atuando aqui então como um ácido, ele vai ter aqui, olha, a formação de um íon. Formou aqui a cargazinha aqui, que antes ele era neutro, esse grupamento aqui, agora ele ficou carregado negativamente. O grupamento amino continua protonado, que à medida que a gente pode vir aqui aumentar o pH, esse grupamento amino aqui ele vai desprotonar e vai aqui, olha, formando aqui então um grupamento amino desprotonado. Certo? Eu tenho três situações aqui, deixa eu limpar isso daqui. Eu tenho uma situação onde o primeiro grupamento aqui, que olha, o primeiro composto, ele tem uma carga positiva. Ou seja, o grupamento ácido ele não contribui com carga efetiva nenhuma, e o grupamento amino aqui, por estar protonado, ele tem uma carga positiva. Já no último aqui, que olha, eu tenho uma situação onde o grupamento ácido ele está desprotonado, contribuindo aqui com uma carga negativa para a estrutura. O grupamento amino, como ele está desprotonado aqui, ele não contribui com carga nenhuma. Então a carga efetiva total aqui, que olha, vai ser uma carga de -1, relativa ao grupamento carboxílico. Existe uma situação intermediária onde os dois grupamentos ionizáveis aqui vão estar carregados. O grupamento ácido com uma carga negativa e o grupamento amino com uma carga positiva. Essa situação aqui, galerinha, ela acontece normalmente aqui em pHs próximo à neutralidade. E nessa situação, ele permanece como um íon bipolar. A gente chama de zwitterium. Ou seja, eu tenho dois polos aqui e no final a gente tem uma carga efetiva total de 0. Pois eu tenho uma carga negativa aqui e uma positiva que se anula aqui. É interessante então, pessoal, que um simples aminoácido como a alanina, ela pode funcionar então como um ácido diprótico. Vamos pegar aqui que olha, a alanina, ela vai ter então aqui o grupamento ácido com pKa um pouco menor do que o ácido acético. Olha, o ácido acético está aqui, o pKa dele está um valor de 4,8. O pKa desse grupamento ácido aqui da alanina, por volta de 2,34. Já o grupamento amino da alanina, ele já vai ter um pKa de 9,6. Um pouquinho menor também do que a metilamina, que tem um pKa de 10,6. Esses valores menores eles são justamente por causa da influência dos ligantes que estão presentes nos aminoácidos. Bom, pessoal, como a gente está falando aqui um pouquinho de pKa, e não dá para a gente abrir aqui um parênteses e fazer uma aula inteira sobre esse assunto, o que eu quero que vocês saibam a princípio? O pKa do ácido ou da base, ele vai corresponder ao pH em que há 50% de dissociação do ácido ou da base, certo? O que significa isso? Se a gente for pegar aqui um pH
de 2,34, que corresponde ao pKa do ácido, 50% eu vou ter que dar forma protonada e 50% da forma desprotonada. Se eu for pegar aqui o pH de 9,6, que corresponde ao pKa do grupamento amino, o que isso significa para mim? Que no pH de 9,6, metade do meu composto vai estar na forma protonada e a outra metade vai estar na forma desprotonada, certo? À medida que o pH vai aumentando, essa forma aqui vai prevalecer. À medida que o pH vai diminuindo, essa forma aqui vai prevalecer. Se eu diminuir mais ainda que o pH, que olha, acompanha comigo aqui essa escalinha aqui, ó. Se eu for diminuindo mais ainda o pH, essa forma, essa estrutura aqui vai prevalecer. Ou seja, as estruturas protonáveis aqui, que olha, que podem ionizar e dissociar, elas vão existir de acordo com o pH que elas se encontram. Bom, pessoal, entendendo isso que a gente acabou de discutir, a gente pode analisar então a titulação desses aminoácidos. O que é uma titulação? Ela envolve então adição e remoção de prótons. Nessa figura aqui a gente demonstra uma curva de titulação da glicina. Os dois grupos ionizáveis aqui então, eles podem ser titulados. Cada um dos estágios então dessa titulação, ela vai se assemelhar à titulação de um ácido monoprótico, certo? Então aqui a gente tem que, olha, a primeira titulação aqui corresponde à titulação desse grupamento aqui, e a segunda, esse trechozinho aqui, que olha, ele corresponde à titulação desse grupamento aqui, certo? A gente tem aqui um componente diprótico. Vamos tentar entender então essa figurinha e como que a titulação ela procede. Em pHs muito baixos, a gente vai ter aqui a prevalência da forma totalmente protonada. Então aqui, olha, se eu perguntar lá, uma perguntinha de prova, em pHs muito baixos, qual a estrutura que prevalece, vai ser essa estrutura aqui, que olha, onde o grupamento amino e o grupamento ácido encontram-se protonados. Bom, à medida que a gente vai adicionando base, ou seja, a gente vai titular esse composto aqui, o pH vai aumentando, certo? E a gente vai ter esse primeiro estágio aqui, que olha, vamos tentar entender essa curvazinha aqui. No ponto central dessa inflexão aqui, que olha, a gente vai ter um valor interessante aqui que cabe a gente prestar bastante atenção. Esse ponto médio aqui, ele vai corresponder ao pKa do primeiro grupo ionizável, certo? Ou seja, do que a gente está titulando aqui nesse primeiro momento? O grupamento ácido. Então aqui nesse ponto central aqui, que olha, eu vou ter o pH onde metade da minha estrutura vai estar protonada e metade vai estar desprotonada, certo? Eu estou titulando esse componente aqui, certo? Primeiramente. Então, nesse ponto médio aqui, então, a gente vai ter então um pH igual ao pKa do grupo titulado, certo? Ficou claro? Bom, à medida que a gente vai aumentando aí a quantidade de base, a gente vai adicionando base na titulação, eu vou ter aqui um outro ponto de inflexão, onde ele é observado aqui, olha, eu vou ter um aumento abrupto do pH, e com esse aumento abrupto aqui, que olha, a gente pode tirar um valor aqui, uma informação muito interessante. No pH de 5,97, que é a metade, o ponto médio dessa inflexão, a gente vai ter aqui então uma situação onde a glicina ela vai estar presente predominantemente na sua forma bipolar, ou seja, a gente vai ter basicamente essa estrutura aqui, que olha, o nosso íon zwitterium, ou seja, a forma totalmente ionizada, mas sem carga elétrica. Ou seja, nesse pH aqui de 5,97, onde a gente vai chamar de ponto isoelétrico, a carga parcial desse aminoácido aqui ela vai ser zero, certo? Ou seja, eu vou ter aqui a carga positiva do grupamento amina, a carga negativa do grupamento ácido. Se eu for anular aqui as duas cargas aqui, que olha, então a carga final vai ser zero, certo? Então, nesse pontozinho aqui, que olha, no pH de 5,97, a espécie que vai prevalecer é exclusivamente essa daqui. No segundo estágio, então, dessa titulação, ela já corresponde então à titulação do grupamento amino. Então, à medida que a gente for adicionando mais base a partir aqui desse ponto do ponto isoelétrico aqui, a gente vai ter esse segundo momento da titulação, onde eu vou estar titulando o grupamento amino. Lembrando que no pH de 5,97,
eu vou ter aqui 100% da minha estrutura na forma de um íon deutérium. À medida que eu vou adicionando base, o pH vai aumentando e esse grupamento amino aqui ele vai ser desprotonado. Ficou claro? Aqui o que a gente vai ter nesse ponto médio aqui da titulação? O pH que corresponde a esse ponto médio aqui, ele vai ser o pKa do segundo grupo ionizável. Ou seja, nesse ponto médio aqui, que olha, eu vou ter um pH de 9,6, perdão, e esse valor aqui, ele, então, corresponde ao pKa desse grupamento amino. Então, com uma curva de titulação de um aminoácido, eu posso tirar aqui, então, 3 informações. A primeira delas, o pKa do grupamento ácido. Aqui no meio dessa curva de titulação, eu vou ter um ponto que eu chamo de ponto isoelétrico, ou seja, aquele pH onde o aminoácido ele vai se encontrar com uma carga zero, ou seja, ele vai estar totalmente aqui ionizado, certo? Vou ter aqui a carga positiva do amino e a carga negativa do íon carboxílico. E nesse terceiro ponto aqui eu vou ter o pKa do grupo amino. Ficou claro? Beleza. A gente pode aqui tirar algumas outras informações em relação a isso. Vamos supor que eu não tenha essa curva de titulação em mãos, mas eu tenho ali tabelado em algum livro os valores de pKa do grupamento ácido e do grupamento amino. E eu quero identificar o ponto isoelétrico. Como é que eu posso calcular o ponto isoelétrico com base nesses dois valores de pKas aqui? Simplesmente faço uma média dos dois. Pego o pKa do primeiro grupo mais o pKa do segundo grupo e divido por 2. Esses valores aqui somados, dividido por 2, eu vou calcular então aqui o valor do ponto isoelétrico. Ou seja, o pH característico no qual a carga final é zero. Sempre vai ser então chamado então esse ponto de ponto isoelétrico, ou pH isoelétrico. Ficou claro? Além disso, a gente pode tirar outra informação interessante aqui, que nessa curva de titulação aqui, a gente tem duas regiões que a gente pode ter poder de tamponamento. Ou seja, lembrando lá da nossa aula de tampão, o que é o tampão? É aquele composto que consegue segurar alterações de pH. E regiões aqui que, olha, próximo aos pKas desses grupos ionizados, a gente tem uma variação de pH mais amena à medida que eu vou adicionando base, certo? Então, ou seja, essa região aqui, ela é dita como uma região tamponante, ou seja, ela segura a alteração de pH, tanto essa quanto essa daqui. Perto do ponto isoelétrico aqui, a gente já tem uma variação muito grande de pH, então aqui a gente não tem aqui uma região tamponante nessa região. Ficou claro? Muito bem. A gente viu até agora a parte fácil dessa titulação de aminoácidos. A gente pode pegar aqui então agora os aminoácidos que têm a cadeia lateral ionizável, certo? O grupo radical aí que também vai estar atuando como ácido ou base fraca. Aí a gente vai ter então curvas, na verdade 3 curvas de titulação mais complexas, certo? Correspondendo então aos 3 estágios de titulação. Vamos pegar aqui como exemplo o glutamato, certo? O glutamato ele vai ter aqui um grupamento ácido no radical, ou seja, ele também tem a possibilidade de ser titulado. Então, nessa situação aqui, a ideia é a mesma. A gente vai titular, então, na verdade, 3 grupamentos, sendo que em pHs mais baixos, a forma que vai prevalecer é a forma totalmente protonada. Qual que é o primeiro grupo que a gente vai titular? Vai ser o grupamento ácido ligado ao carbono alfa. À medida que a gente vai titulando, esse grupamento aqui vai perdendo o próton, olha aqui, ele vai ser desprotonado. E se no início eu tinha um composto que ele tinha uma carga parcial de +1, à medida que eu vou titulando, eu vou ter aqui titulação então, e essa carga do grupamento ácido aqui vai ser anulada pela carga do grupamento amino, que continua ainda protonado. À medida que a gente vai continuando a titulação, a gente vai titular agora o ácido da cadeia lateral do glutamato. Então, olha, eu vou adicionando base aqui, ele vai perdendo esse próton e vai ser desprotonado. Olha aqui, à medida que eu vou desprotonando aqui, a carga negativa ela vai aumentando, certo? Olha, eu tenho aqui uma carga positiva do amino, uma negativa desse grupamento aqui que já foi titulado, e esse daqui agora que também já está sendo titulado. Eu tenho 2 cargas negativas e uma positiva. Beleza, no final aqui a carga parcial é -1. E
ao final da titulação, eu tenho aqui então um composto totalmente desprotonado com uma carga parcial de -2, onde o final da titulação a gente vai titular o grupamento amino, certo? Então ele que está protonado aqui nessa estrutura aqui vai ser titulado e desprotonado. A estrutura final aqui então ela vai ter a carga parcial de -2, ok? O que dá para a gente tirar daqui também, Ricardo? Vamos ver aqui que, olha, eu tenho aqui então os pontos médios, aqui é um pouquinho mais difícil a gente identificar nessa curva de titulação os pKa's para cada um desses grupos ionizáveis. O primeiro é o pKa do grupamento ácido, ligado ao carbono alfa. O segundo é o pKr, é o pKa do grupamento radical, é esse daqui, ó. E esse ponto médio aqui, que olha, é o pKa do grupamento amino, esse grupamento aqui, ok? Ficou claro? Ricardo, como é que eu consigo calcular o ponto isoelétrico de um aminoácido que tem aí mais de 2 grupos ionizáveis? Eu simplesmente vou pegar o pKa do grupamento que está localizado anteriormente à estrutura que tem carga final 0, o pKa do componente que está localizado logo após o componente aqui, a estrutura 0, e vou fazer a média aritmética aqui dos dois. Somo aqui então esse com esse e divido por 2. Ficou claro? Bom, aqui a gente tem aqui simplesmente um outro composto que, ao invés de ter como grupamento ácido no radical, a gente tem um grupamento amino, certo? A histidina. Ela também tem 3 grupamentos aqui então que são tituláveis, certo? E a gente pode fazer aqui o mesmo raciocínio que a gente teve aqui anteriormente. Em pHs muito baixos, eu tenho essa estrutura aqui que prevalece, ou seja, totalmente protonada. A forma totalmente protonada ela vai ter uma carga parcial de +2. Por quê? Porque aqui, olha, eu tenho a carga +1 do grupamento amino ligado ao carbono alfa e também a carga parcial aqui do radical, que é positiva. À medida que a titulação ela vai prosseguindo, o primeiro grupo ácido ele vai sendo desprotonado, olha ele aqui, certo? Quando ele foi desprotonado, nessa situação aqui eu tenho uma carga parcial +1, onde eu tenho aqui uma carga negativa do ácido, uma positiva do amino ligado ao carbono alfa e do grupamento amino do radical, certo? Então, ó, -1 mais 1, se anulou essa daqui, sobrou essa, ok? À medida que a titulação vai aumentando, a quantidade de base que a gente vai adicionando, a gente vai titular agora, então, o grupamento amino. Então, aqui primeiro o amino do radical, posteriormente o amino ligado ao carbono alfa, ok? Como é que eu calculo o ponto isoelétrico nessa curva de titulação? Mesma coisa, olha aqui, deixa eu apagar. Qual que é a estrutura que apresenta carga parcial 0? É essa, certo? Então, ponto isoelétrico eu tenho exclusivamente essa estrutura aqui. Como é que eu calculo o ponto isoelétrico? Ou seja, o pH que eu vou encontrar exclusivamente essa estrutura. Eu vou pegar o pKa logo após e o pKa logo antes a essa estrutura, certo? Somo os dois e divido por 2. Ficou claro? Bom, a gente finaliza então aqui essa etapa de titulação, certo? Qualquer dúvida que ficar, vocês podem postar lá no fórum de dúvidas ou deixar aí nos comentários aí do nosso vídeo, ok? Grande abraço a todos, espero vocês na próxima aula.